Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mais uma parte da oração do Senhor, descrito na Bíblia. Vamos pensar um pouco sobre isso. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação. A tentação, gente, é uma ferramenta muito importante no nosso aprendizado aqui na Terra. A tentação, ela tem um valor pedagógico muito grande, tá? Não podemos temer a tentação. A tentação, ela é importante. Afinal de contas, se ela não fosse importante, se ela fosse ruim, Jesus não teria falado, não nos deixeis cair em tentação. Ele teria falado que a tentação nunca ocorra, que nunca ocorra a tentação. Não há problema para Jesus a tentação. A questão toda é a gente aprender a não cair na tentação. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado. E foi naquela prova que ele passou da tentação que, após vencer essa prova das tentações, ele se percebeu apto para cumprir a missão dele. Ele precisava passar pelas tentações. E assim nós também precisamos passar pelas tentações. Não há nenhum problema em passar pelas tentações. A questão é não cair nas tentações. A gente vai aprendendo a não cair mais nas tentações. E o que são as tentações, pessoal? As tentações. É o mundo? É o mundo. O mundo está sempre nos tentando, não é? Não é isso que nos parece? Né? O mundo está sempre nos tentando. Só que você parar para pensar, o que nos faz cair em tentação não é o mundo, não são os fatos que ocorrem no mundo. Os fatos, eles são colocados, disponíveis, encenados a nós neste mundo de ilusão, neste sonho que vivemos. Os fatos são nos apresentados, uma configuração, uma situação. Por exemplo, a gula. Parece ali uma comida bonita, gostosa, e você quer se ceder ali. Então, o fato apareceu, a comida disponível. Aí o que acontece? Diante do fato, você tem uma tentação. A tentação é sempre a mesma. Julgar ou não julgar. Cair na tentação perpassa pela sua opinião quando você decide sobre aquilo. A partir daí, aquilo vira um problema para você. Você começa, por exemplo, a praticar a gula. Tá bom? Então, o problema não são os fatos. Tá? Porque a tentação é sempre a mesma. Julgar ou não julgar. Né? Porque, por exemplo, cair em raiva. Não nos deixeis na tentação de ficar com raiva, de ficar com mágoa, de ficar com inveja. Toda raiva, mágoa, inveja, ela perpassa por um julgamento que fazemos das coisas que nos aparecem, nos são encenados. Então, quando rezamos, quando oramos, não nos deixeis cair em tentação, podemos pensar, não nos deixeis cair no julgamento das coisas. Quando as coisas nos aparecem, temos que descansar em Deus, tirar a consciência do nosso ego, colocar a consciência no mais elevado em nós, no Espírito Santo que nos habita, e deixar Ele decidir as coisas. Aí a gente não vai cair em tentação de fazer o julgamento. Deixemos o julgamento para o Supremo e não nós, na nossa pequenez em termos de compreensão. Nós, quando falo, nosso ego. Então, não nos deixeis cair em tentação. A tentação é importante, ela vai nos chegar, os fatos serão encenados diariamente, minuto a minuto. Nossos irmãos estão o tempo todo nos tentando, oferecendo fatos. E o que a gente tem que fazer? Olhar para o fato, para a circunstância apresentada, respirar fundo, tirar todo o julgamento, se já tiver julgado, desfazer o julgamento e olhar com amorosidade, olhar a face de Cristo nas pessoas e entregar o julgamento ao Espírito Santo. Isso é não cair em tentação. Não cair em tentação de julgar no lugar do Espírito Santo.
Porque se você julgar no lugar do Espírito Santo, você vai cair na luxúria, na gula, na mágoa, na inveja, na ganância. Não é mesmo? Então, não cair na tentação é não usurpar o poder de julgar do nosso Cristo interior, não usurpar e colocar o nosso ego. Não. Descansar em Deus, entregar na mão de Deus e não cair na tentação.